continuamos aqui na área da saúde com o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça, que já está aqui. Boa tarde, doutora da Disney, é linda demais. Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre um pouco do tratamento, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e os psicoestimulantes que vêm sido muito difundidos, até utilizados aí de forma inadequada, efeitos colaterais, indicações. Se você tem interesse, fique aí ligado. Então roda que a gente já vai vir com esse assunto bombando, vai. Bom, gente, na semana passada a gente falou um pouco sobre o TDAH, que é esse transtorno de déficit de atenção, e a gente falou um pouco das causas, as pessoas, os sintomas, e hoje a doutora vai relembrar, para você que não assistiu semana passada, ó, colher de chá, a doutora vai relembrar um pouquinho quais são as causas, os sintomas que as pessoas têm, né? Que ela fala, opa, tenho isso, será que eu tenho? Só para a gente entrar com o tratamento em seguida, não é isso, doutora? Ótimo, nós viemos aí com uma série de quadros do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade na criança e no adulto, tá? E que se caracteriza por uma tríade, né, clássica, né, que é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. E no adulto, a gente tem algumas características adicionais, como a disfunção executiva, que é aquela capacidade de planejamento, de iniciar tarefas, de focar em tarefas, de priorizar tarefas, tá? E as labilidades emocionais também, que no adulto são bem importantes. Então nós abordamos, né, as características disso e hoje nós vamos falar sobre como tratar, né, quais os tratamentos disponíveis. Então vamos começar. O tratamento do adulto e da criança é o mesmo? Entra com medicamento mesmo ou é terapia? Como que funciona? Ótimo, Gi. É bem interessante, assim. A gente costuma dividir um pouquinho. Na criança pré-escolar, né, geralmente não se inicia com medicamento imediatamente. Isso com quantos anos? 6 aninhos? Até 6 anos, tá? Até 6 anos a gente prefere iniciar uma psicoterapia, né? Então, uma terapia comportamental, de ajuste, para tentar melhorar os sintomas. Nós só entramos, né, com medicações quando, por exemplo, a criança tá ameaçada, por exemplo, de ser afastada da escola, está ameaçando ferir coleguinhas devido à impulsividade, hiperatividade, enfim, está tendo um prejuízo muito importante, aí nós pensamos. Mas a própria bula, né, de uma medicação utilizada, que é o metilfenidato, mais conhecido por vocês como Ritalina, mas tem outras apresentações, ela caracteriza, ela coloca bem um limite, não é, que é a partir dos 6 anos de idade, né? Então, de 6 anos para cima. Então, no pré-escolar, geralmente uma terapia comportamental. A partir disso, o tratamento de preferência, de fato, são os psicoestimulantes. E no nosso país, os principais, né, seria o metilfenidato, que é a Ritalina conhecida, mas tem outras apresentações, como Concerta, por exemplo, e o Venvance, né, as anfetaminas, né, e o Venvance nós temos como principais, digamos assim, para o tratamento, tá? Então, doutora, por exemplo, começa a tomar esses medicamentos. O que a gente, né, quem tem, a gente, eu falo gente, porque eu acho que eu tenho, ainda vou fazer o exame, eu falo o que a gente, eu tô falando que a gente já. O que a gente pode esperar desse tratamento, desses remédios? O que ele faz com a gente, assim? Ótimo. A gente, assim, primeiro tem que estabelecer metas, né? Então, quando a gente fala em crianças, nós temos que estabelecer a meta de melhora do relacionamento, né, com os pais, colegas, professores, controle, respeitar regras, né, e melhora acadêmica. Então, a gente geralmente define metas de tratamento para a criança, não é? A partir da melhora da concentração, da hiperatividade, da impulsividade, não é? Na criança, geralmente, a gente estabelece essas metas. No adulto, como fica muito forte a questão da disfunção executiva, que a gente fala, né, que é aquele adulto que tem dificuldade em iniciar tarefas, aquele que procrastina, aquele que se distrai muito com estímulos externos, tem dificuldade de automonitoramento, ou seja, de se manter naquela atividade, né, de finalizar tarefas. Então, no adulto, a gente foca muito numa melhora, né,
da função executiva, logicamente dos quadros atencionais também, que também está relacionado, né, logicamente, em quem tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque como eu falei nos outros quadros, a gente vê nesses indivíduos uma disfunção, uma alteração na funcionalidade cerebral, né? Nós temos uma alteração na função de mensageiros do cérebro, como a dopamina e a noradrenalina. Né? É uma coisa, diria, química, doutora? Não? Sim, química, né? Uma disfunção química. E essas medicações, né, esses psicoestimulantes, eles atuam disponibilizando esses mensageiros no cérebro, né? Principalmente a dopamina, tá? Então, essas medicações, elas podem, né, reduzir a atuação de uma proteína que capta esses mensageiros. Então, eles ficam mais disponíveis no cérebro. Consequentemente, vão atuar em áreas cerebrais, né, como aqui a região frontal, pré-frontal, que está relacionado a isso. À concentração, ao foco, ao senso de iniciativa, à priorização de tarefas, ao planejamento, tá? Então, por isso que essas medicações, elas são primeira linha para o tratamento do TDAH. Tá. Fui diagnosticada com TDAH. Eu não gosto de tomar remédio, eu não quero ficar viciada. Depois a gente vai entrar nesse contexto, se vicia, se não vicia, como que faz o desmame, enfim, tudo isso. Mas fui diagnosticada com TDAH, mas não quero tomar remédio. Eu consigo, né, melhorar a impulsividade, a falta de foco com terapia, com meditação ou não? É preciso entrar com um medicamento? Excelente, Gi, porque assim, antes de começar com qualquer terapia para o TDAH, a gente conversa muito com a família, tá? E é uma opção. Ninguém tem que usar a medicação, né? Poucas coisas a gente tem que na vida, né? E o uso das medicações é uma delas. Pode-se fazer psicoterapia? Pode. Só que os estudos colocam que a eficácia da psicoterapia isolada é menor do que o uso isolado das medicações ou a associação da psicoterapia com a própria medicação, tá, Gê? Então, assim, por isso que a gente coloca, a primeira linha é o tratamento medicamentoso, tá? Agora, toda medicação tem seus efeitos colaterais, tá? Agora, toda medicação tem seus efeitos colaterais. Tem pessoas que, apesar de aceitarem o tratamento, vão ter contraindicações. Por exemplo, riscos cardíacos. Então, pessoas que têm alterações cardíacas, uma história familiar muito forte de problemas cardíacos, isso é uma contraindicação, tá? Que a gente tem que colocar uma possibilidade, apesar da baixa, de morte súbita. Existe uma possibilidade rara, enfim, mas tem descrições, né? Por exemplo, pessoas que têm hipertireoidismo, já tem um metabolismo muito acelerado, isso pode ser hiper é o que emagrece. Um aumento da função da tireoide. Isso pode ser uma contraindicação relativa. Pessoas que têm glaucoma, né? Entendi. Pode ser contraindicação. Pessoas que têm transtornos ansiosos, importante, né? Transtorno de ansiedade generalizada, de ansiedade antissocial. Isso, muitas vezes, a gente precisa tratar esses transtornos antes para então entrar com a medicação do TDAH. Lógico que a gente individualiza muito. Tiques, né? Tiques e síndrome de Tourette, que é uma síndrome relacionada ao tique, pode ser uma contraindicação relativa. Tudo é caso a caso, logicamente. Mas existem potenciais riscos. Por exemplo, crianças que não estão ganhando peso, que têm déficit de crescimento, não é? Porque essas medicações, elas podem inibir o apetite, não é? Então, a gente avalia caso a caso, não é? Nós avaliamos as doenças associadas também, porque muitas vezes não é só necessária essa terapia, né? A gente precisa tratar uma depressão junto com o TDAH, uma depressão antes, uma ansiedade antes do tratamento TDAH. Então, é muito relativo. E os vários efeitos colaterais das medicações também, né, Gi? Quais são os efeitos? A pessoa fica sonolenta ou não tem nada disso? Porque tem muita gente que fala, eu não quero ficar sonolenta, né? Eu gosto, enfim, de ficar, sei lá, agitada e ter muitas tarefas, fazer muitas coisas. Só que às vezes atrapalha, eu digo por mim, né? Eu falo que quando a doutora estava aqui, eu falei, gente, eu tenho
quase tudo isso que ela tá falando. E comecei a me observar. E eu tenho essa dificuldade de foco, de atenção, apesar de estar trabalhando aqui, tá aqui ligada em tudo que tá acontecendo, minha cabeça tá a mil. Tá o ponto aqui, diretora falando, todo mundo, e a gente fica com a cabeça a mil mesmo. E certas horas, né, é importantíssimo ter foco. Eu lembro que na escola, por exemplo, você que está assistindo agora, pode se identificar comigo também, ou, enfim, ou com quem tem o TDAH. Na hora de fazer a prova, você fala, nossa, eu estudei essas questões, e na hora que eu fui fazer, eu não conseguia me concentrar e errei. E era uma coisa que eu sabia, então às vezes tem que procurar, né, ajuda, procurar um especialista para entender aonde está normal e aonde também não está, né, doutora? Muitas vezes assim, não necessariamente os déficits atencionais se enquadram no diagnóstico TDAH. A gente viu que tem critérios, tem questionários, né? A gente tem que afastar as outras causas que causam déficit de atenção, como ansiedade, né? Depressão, alteração da função da tireoide, muita coisa a gente tem que afastar, nem tudo. Né, o pensamento acelerado da população vários, né, geral não necessariamente se enquadra no TDAH. Sim, porque tem o TDAH, o outro pensamento acelerado, a ansiedade, e meio que eles se encontram ali em algum lugar. Como que faz assim? A senhora tá ótima, né, gente? Ai, eu respeito, que isso é maravilhoso. A doutora, como neurologista, como que a pessoa que estava assistindo a gente agora e fala, nossa, eu tenho déficit de atenção, tenho crise de ansiedade, como que faz para ela entender, né, se ela tem déficit de atenção, se ela tem ansiedade, tem que procurar um profissional mesmo. Exatamente, né? Então, se você está tendo repercussões sociais, acadêmicas, né, laborais no trabalho, está afetando vários fatores da sua vida, e esse transtorno, essa dificuldade de atenção, essa inquietude, logicamente tem que buscar um profissional, porque existe não só o TDAH, mas os outros déficits, os outros, né? Como eu falei, ansiedade, até transtorno bipolar, psicose, outros tipos, né? Depressão. Então, tem vários diagnósticos diferenciais para o TDAH, né? Então, se você tem esses sintomas, vale a pena procurar um profissional especializado, um neurologista ou um psiquiatra, para poder estar avaliando isso. Quanto tempo dura o tratamento, doutora? Olha, o tratamento é muito individualizado, depende de avaliações clínicas seriadas, porque muitas vezes ocorre de um indivíduo começar a tratar, e quando na criança, na adolescência, ele já consegue ter uma adaptação aos seus problemas e conseguir se readaptar aos seus sintomas, digamos assim, e não necessariamente precisar da medicação. Isso pode acontecer, tá? Mas é uma avaliação individualizada. Não dá para determinar tempo. Quanto tempo ele começa a fazer efeito, por exemplo? Então, depende da medicação, né? Então, por exemplo, a própria metilfenidato, né, que vocês conhecem como Ritalina, pode demorar até em torno de 30 minutos a 1 hora para fazer efeito. É interessante, já faz efeito interessante dessas medicações psicoestimulantes são isso, elas têm rápido efeito de ação. Porque o TDAH não necessariamente... A primeira linha é o psicoestimulante, mas ele pode ser tratado com outras classes de medicação, como antidepressivos podem ser utilizados, tá? Bupropiona, enfim, antidepressivos tricíclicos, né? A gente pode utilizar. E existem outras medicações também, como próprios antihipertensivos, que também são utilizados no TDAH. Então é tudo muito relativo. Agora, a vantagem dos psicoestimulantes é isso, uma rápida ação. Mas tem as vantagens, são os efeitos colaterais que eu vou te passar aqui. Tá. Primeiro, a redução do apetite é importante, né? Então, para a criança, isso pode gerar uma alteração no crescimento, tá? Insônia, tá? Então, pode-se ter insônia significativa com o uso dos psicoestimulantes. Pesadelos, né? Insônia, pesadelos. Pode-se ter também labilidade de humor, irritabilidade, período de raiva, né? Isso pode acontecer. Psicoses, tá? Então, tem pessoas que apresentam alucinações, delírios, tá? Isso pode acontecer até de uma maneira mais rara. Tiques, tá? Isso é um possível efeito colateral, tá? Quem já tem tique, pode haver alguma piora do tique, ou quem não tem, pode desenvolver tique. Alterações cardiovasculares, aumento pressórico, tanto que quem tem hipertensão de moderada a grave, e isso é uma contraindicação aí relativa para o uso de psicoestimulante, muitas vezes tem que estar muito bem controlada. Arritmias, como eu falei, morte súbita. Alguns das medicações podem
diminuir o limiar para convulsão, tá? Isso pode acontecer também. Então, pessoas que têm uma predisposição a ter crise convulsiva pode ser desencadeada por essas medicações, tá? Nós falamos na questão da dependência, né? Só um parênteses. Esses efeitos colaterais só dá para saber a pessoa tomando. Ou não tem como você prever, falar, olha, a não ser quem tem a pressão alta, tudo, né? Aquelas contraindicações que a doutora mencionou antes. Ótimo, né? Isso é interessante. Não dá para prever, né? Só que assim, os psicoestimulantes são drogas relativamente seguras, tá? A gente tem que citar esses efeitos colaterais, né? Possíveis, não necessariamente vai acontecer. Mas são drogas usadas desde 1930, né? Uau. Então, vem sendo utilizada no mercado. O metilfenidato, que vocês conhecem como Ritalina, ele geralmente tem baixo perfil de efeito colateral, tá? O Venvance, muitas vezes, é menos tolerado nas crianças, porque pode dar muito efeito gastrointestinal também, tá? Náuseas, enfim. Enjoos, né, que vocês conhecem. Mas, assim, não dá para dizer que isso vai acontecer, entendeu? Que você vai ter esse efeito colateral, necessariamente. Estava falando que é conhecido como droga da felicidade. Como que a gente estava comentando? Da inteligência. Da inteligência. Né? E por quê? Porque dá foco, a pessoa fica concentrada? Por que é conhecido como droga da inteligência? Gi, porque tem evidências, tem estudos, né, que colocam que, assim, mesmo pessoas que não têm um TDAH, a disponibilidade desses mensageiros em algumas regiões cerebrais pode, sim, aumentar a concentração e dar um pouco mais de foco, tá? Mas, como eu coloco, essas drogas têm perfis de efeito colateral muito importantes e não devem ser utilizadas sem uma indicação médica. Tem sido muito até mercado negro, né? Então tem gente utilizando sem necessidade nenhuma. Sem Às vezes quer fazer uma necessidade. prova, prestar um concurso público aí quer tomar para poder Com esse ter intuito. um foco mas para você que não tem essa disfunção química, né, que a gente está colocando, muitos indivíduos podem até gerar o contrário. Uma hiperatividade, um pensamento acelerado, pode gerar insônia. Lembrar que o sono é muito importante para consolidação de memória, né? Então, o que você faz durante o dia, você consolida durante o sono. Então, assim, pode aumentar a ansiedade, né? Para quem já tem transtorno ansioso, né? Tanto que é contraindicado nas pessoas que têm ansiedade, que são hiperativas, têm um estado de hiperagitação importante. Tá? Então, eu trouxe, depois eu não sei se vai entrar um videozinho, mas tem um documentário no Netflix que eu acho bem interessante, chama Take Your Pills, né, que mostra o uso desses psicoestimulantes que nos Estados Unidos, quando começou a venda indiscriminada, depois a regulamentação, tanto que hoje os psicoestimulantes eles só são vendidos com receita amarela. Né? Então, é uma medicação controlada que deve ter prescrição médica. Mas eu achei bem interessante esse documentário para quem tem interesse. Chama Take Your Pills, tá? No Netflix está disponível aí para quem quiser ver. Bacana, vou assistir, gente. Gostei. Repete o nome? Take Your Pills. Boa, doutora. Bom, e aí a pessoa já fez o tratamento, ela tem que ter um acompanhamento aí. De quanto em quanto tempo ela tem que voltar no neuropsiquiatra para poder ir acompanhando aí a evolução ou a diminuição, né, dos sintomas do TDAH? É interessante porque, assim, existem questionários, né, que a gente pode fazer para estimar qual a melhora, não é? Objetivamente, né, quantificando a melhora do indivíduo. Inicialmente, a gente tem indica-se a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Depois a gente vai espaçando, não é, esse tempo, tá? E outra coisa, pode ser parada a medicação, assim, pode se dar um intervalo, pode dar férias. Isso também é muito relativo, tá? Porque quando a gente fala nessas medicações, muitas vezes o uso pode ser no indivíduo, até o adulto, em atividades específicas, em dias específicos. Ele pode optar por esse uso. Tá? Mas a atenção, né? O controle da impulsividade, ele também é necessário para os outros aspectos da vida, né? Então, geralmente, assim, pode se intervalar. Geralmente a gente intervala quando tem uma perda de peso importante, quando necessita de um ganho ponderal nesse ganho de peso, a gente pode, geralmente, dar esse intervalo maior. Ou então, usar de forma direcionada nas atividades
né, nos dias específicos, atividades específicas também, pode ser uma forma de uso. É muito individualizado, precisa de um acompanhamento frequente. Tem que procurar. Uma doutora Disney, vou chamar de doutora Disney, adoro cuidar das pessoas. Tem gente que não gosta, mas a gente gosta, viu? Adorei, muito obrigada, explicou direitinho, acho que todo mundo aí em casa, né, entendeu, veio acompanhando aí o quadro da doutora Francine Mendonça, entendendo o cérebro. Seus contatos para quem quiser tirar mais dúvidas, falar sobre esse transtorno e os outros também, né? Ótimo, meu Instagram é doutora DRA Francine Mendonça, DRA doutora Francine Mendonça. Manda suas dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito bem.